Olá, componentes gordurosos! Olá, componentes gordurosas! Professor Fábio aqui de Biologia para a gente voltar a falar da tal da bioquímica e agora entrar num assunto que muita gente não gosta, né? Pra falar a verdade. Principalmente a mulherada não curte muito falar sobre isso porque é um troço que, né, pega mal para elas, né? Mas nada, né? Tudo pode ser consertado. Calma lá, gente. Vamos lá, ó, vamos falar de lipídios, nossa aula A12. Vocês perceberam que nas aulas anteriores eu não coloquei quais aulas eram, mas agora eu vou continuar, se eu não esquecer, né? Sempre colocar um númerozinho da aula aí embaixo, tá? Do conteúdo principal da aula, para que vocês não se percam, né? Esses primeiros que eu não coloquei, eu coloquei na primeira, acho que eu coloquei na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, depois eu esqueci, mas agora tá aqui, aula 12. Vamos continuar, vamos falar de lipídios. Bora lá. Primeiro, o que são lipídios? Lipídios, basicamente, a gente fala a grosso modo que lipídio é gordura, tá certo? Sim. Completamente? Não. Porque não é só gordura. Lipídio tem uma cacetada a mais de outras coisas. A gente leva muito em consideração lipídio como gordura porque é o principal grupo, é o expoente maior de todo esse grupo bioquímico, tá? Então vamos falar dos lipídios. Característica principal de lipídio. A gente já está careca de saber, já está careca de falar sobre isso, mas vamos falar mais uma vez porque relembrar é viver. Vamos lá, ó. Lipídio. Importante você saber. Lipídio é insolúvel em água. E perceba isso aqui, ó, que eu vou falar para vocês. Insolúvel não quer dizer que não mistura. Ué, professor, mas eu já vi, coloquei o óleo na água lá, um ficou em cima, outro ficou embaixo. Não misturou. Vamos lá no conceito. O que é misturar? Misturar significa colocar junto. Se você coloca junto o óleo e a água, você misturou? Misturou. Mas eles só não ficam, né, bonitinhos, né? Você olha lá, só vê a água, você vê a água e o óleo, você vê duas fases. Quer dizer que nessa situação ele se misturou de maneira heterogênea. Ele não se misturou homogeneamente. Não ficou só aquele negócio em que você vê só a água, né? Você vai fazer aquele suquinho, você vê só a cor do suco, bacana. Não é assim. Mistura significa colocar junto. Por exemplo, quer ver, ó? Se eu jogar uma pedra na água, pegar uma pedrinha lá, fazer igual a minha mãe gosta de lavar pedra, já viram isso? Minha mãe gosta de lavar pedra. Minha mãe pega lá umas pedrinhas e coloca dentro da água. E você olha a pedra e a água. Quer dizer que não está misturado? Está misturado, está no mesmo lugar? Está no mesmo lugar. Quer dizer que misturou? Sim. Só que misturou de maneira heterogênea. Eu consigo ver as duas fases, tá? Então não confunda isso. E isso é muito importante, não muito importante, mas isso acontece porque lipídios são apolares. E se vocês lembram a regrinha da química, qual que é a regrinha da química? Na química lá, com relação à polaridade, semelhante dissolve semelhante. A água é polar. O lipídio é apolar. Então não vai dissolver. Por isso que lipídios são insolúveis. Quer ver o termo bonitinho? A gente fala que lipídios, isso é muito legal vocês saberem, os termos, né? É bom porque estamos aí com dicionário, né? Dicionário é bacana. Lipídios são hidrofóbicos. Hidrofóbico. Quer dizer que eles têm fobia da água, eles têm medo da água. Tá? São hidrofóbicos, eles não se misturam de maneira heterogênea à água. Fechou? Então, ó, lipídio insolúvel em água, como a gente classifica? Lá nos carboidratos, vocês viram que tinha 3 classificações. Na verdade, a gente poderia falar até de oligosacarídeos. Mas seria só uma nomenclatura a mais. Trissacarídeo, tetrassacarídeo, pentasacarídeo, mas pra gente não interessa não. Só vamos lá, mono-di, que é importante, tem alguns importantes lá, e os polissacarídeos. Aqui você tem uma outra classificação que não é basicamente pelo arranjo das estruturas. Tem outras coisas que vêm também, né, na ideia das classificações dos lipídios. Beleza? Nós temos glicerídeos sendo o maior grupo, aqui que se encaixam, né, óleos e gorduras. Então por isso que a gente lembra muito mais de óleo e gordura, porque é o maior grupo, né, glicerídeos. Ceras, a gente lembra da cera da abelha, a gente lembra de cera do ouvido, a gente lembra de cera aquela cera que sua avó passava na sua casa, né?
morava com a avó falava assim, não corre dentro da casa com essa meia, guri. Você ia cair, ia quebrar a cabeça, ia sangrar, ia dar um problemão. Então, essa cera também, se passava no chão, também é um lipídio, tá? Carotenoides, aqui a gente fala de plantinhas, a gente vai falar melhor mais pra frente, mas a gente tem que lembrar de plantinha. Esteroides, muito em voga atualmente pela onda fit que vem tomando conta do Brasil, né? E os fosfolipídios, muito importantes para nossas células, tá? Membrana celular e tal. Então, com toda essa ideia aqui, vamos falar primeiro dos glicerídeos. Para falar dos glicerídeos, eu vou ter que lembrar vocês que os lipídios, de uma forma geral, os lipídios, os grandes lipídios, as grandes moléculas de lipídios são as macromoléculas de lipídios. Essas macromoléculas, elas obviamente são constituídas de subunidades menores. Essas subunidades menores são o glicerol e os ácidos graxos. Vamos ver se vocês lembram. Vou perguntar para você aí, você de roxo, a camisa do Ben 10. Como que é o nome quando da estrutura pequenininha que forma a maior dentro da bioquímica? Fala para mim. Muito bem, rapaz. Você é uma pessoa bacana. Você é uma pessoa que estuda. Você é uma pessoa que está prestando atenção na aula do professor Fábio. Você já sabe que esse glicerol aqui e esses ácidos graxos, eles são monômeros. Monômeros esses que, quando se juntam, formam os grandes lipídios. Então, monômeros, ácidos graxos e glicerol, são os monômeros dos lipídios. Bacana, né? Da hora. E esse glicerol, dentro da parte química, esse glicerol é um álcool. Mas é óbvio que quem estuda um pouco mais já sabe disso, porque a terminação, ó, terminação em ol. A terminação em ol você já sabe que é um álcool. Fechou? E esses ácidos graxos, ó, se são ácidos dentro da química orgânica, esses ácidos são os ácidos carboxílicos. Fechou? Ácidos carboxílicos. Outra coisa que é bacana a gente lembrar também. Esses ácidos graxos, o glicerol é uma estrutura só. Quem vem para se juntar com o glicerol são os ácidos graxos. E eles podem se juntar uma vez, ou pode vir um outro juntar também, e vir um terceiro juntar de novo. Quando vem 3 ácidos graxos dentro desse se juntar com o glicerol, olha só, 3 ácidos graxos vêm se juntar para formar os glicerídeos. Mais uma vez, 3 ácidos graxos vêm formar os glicerídeos. Triácidos graxos formando os glicerídeos. Então são os triglicerídeos. Muito bem, são os triglicerídeos. Vocês que gostam de olhar exame de sangue já viu, né, escrito lá, os triglicerídeos. Tá? São quando os 3 ácidos graxos se juntam ali. Fechou? Tranquilidade total? Agora, óleos e gorduras. Bom, se a gente fosse de óleos e gorduras, então é bom a gente lembrar de algumas coisas. Características básicas de óleos e gorduras. Quando eu vejo uma substância oleosa, qual que é a textura dessa substância oleosa? Ela é mais sólida ou ela é mais líquida? Fala pra mim. Ela é mais líquida. Então, os óleos, eles são líquidos. Tá? Líquidos. E as gorduras são sólidas. Só que o que diferencia isso? Porque se eu pegar esses caras e esquentar os dois, tudo vira líquido. Então, a diferença aqui, queridos, é que óleos, né? Óleos, tira esses olhos, só isso aqui. Óleos, olha aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Óleos são líquidos a temperatura ambiente. Óleos são líquido a temperatura ambiente. Ao passo que gorduras são sólidos a temperatura ambiente. Fechou? Então, diferença básica entre óleo e gordura. A 25 graus Celsius, óleo é líquido e gordura é sólida. É isso. Outra coisa agora um pouco mais rebuscada. Quem... Tá com a coceira no nariz, rapaz. Acho que tá uma
A sarna, mentira, não. Ó, ideia aqui dos óleos e gorduras com relação às cadeias formadoras. Assim, como assim cadeia formadora? Professor, nunca ouvi falar nisso. Quem já é um pouco, já manja um pouco mais da tal da química orgânica, sabe que a química orgânica é a química do carbono, e o carbono tem como característica o encadeamento, ele forma cadeias muito longas, tá? E esses óleos e gorduras, por serem estruturas orgânicas, eles têm essa capacidade de encadeamento. E esses glicerídeos, esses óleos e essas gorduras, elas se destacam por uma característica. Destacam uma da outra, no caso. Óleos têm ácido graxo de cadeia insaturada e gordura tem ácido graxo de cadeia saturada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando eu tenho um óleo, por exemplo, ó, eu tenho um óleo que vamos colocar bem bobinho, ó. Eu tenho um radical qualquer, tem um carbono aqui, uma dupla ligação, um outro carbono e um outro radical aqui. Tá vendo, ó? O que eu posso, por exemplo, tirar uma ligação aqui, ó, e colocar um outro radical aqui. Então, ó, cadeia insaturada quer dizer que eu posso tirar uma ligação dupla ou ligação tripla e colocar outros hidrogênios. Ao passo que numa cadeia saturada, esses carbonos, ó, já estão completamente sem possibilidade de desfazer uma ligação dupla. Porque não tem ligação dupla mais, já está saturado, já tem todas as ligações feitas. Tá? Ah, professor, então quer dizer que o outro lá, quando tem tripla e tem dupla, não tem todas as ligações feitas? Tem. Mas eu digo para você o seguinte: quando ele tem dupla ou tripla, é mais fácil de quebrar e colocar uma coisa ali, do que aqui, que tem outras substâncias no meio. Outros elementos, no caso, tá? Então, cadeia saturada se refere à falta, né, de ligações duplas e triplas, e cadeia insaturada são ligações duplas ou triplas entre carbonos. Isso é importante também, porque pode ter o oxigênio lá com dupla ligação e fala assim, ah, então pode. Não, não é esse não. É só ligação dupla ou tripla entre carbonos. Agora, pra gente fechar, reserva energética animal e vegetal, é importante falar para vocês um negócio. Tem óleo em planta? Com certeza. Já viram semente de soja, semente de, sei lá, girassol, milho, sabe semente, esses troços? Que tem um óleozinho? Também é lipídio, também é glicerídeo. Da mesma forma que nos animais, existe uma parte dos animais, uma célula bem estabelecida que serve apenas para juntar gordura, para armazenar essa gordura, que são os adipócitos, que ficam no tecido adiposo, que é um subtipo especial de tecido conjuntivo. Bacaninha? Fechado? Tranquilão? Isolante térmico. Obviamente, estou falando em isolante térmico, estou falando em animais, claramente. Lembra que eu falei desses adipócitos? Eles ficam logo abaixo da camada de pele e eles evitam a perda de calor do corpo. Então serve para isso também. Ah, professor, não quer dizer que pessoas mais gordas... Mais gorda não, calma, né? Eu posso falar que não pode falar gordo, pode falar pessoas com peso acima da média, né? Porque não pode falar gordo, porque é gordofobia. Nem tem esse negócio. Eu gosto muito dos gordos, eles são muito engraçados, faz a gente rir bastante. Sacanagem, né? Então, ó, esses adipócitos ficam embaixo da pele, então normalmente pessoas com uma massa corpórea maior por serem um pouco mais cheinhos, né, mais fofinho é bonito, mais fofinhos, eles têm uma tolerância um pouco maior ao frio. É óbvio que os organismos são diferentes. Tem gente que pode ser mais gordinho e ainda assim ter muito frio. Varia, né? Tem gente que tem os mais gordinhos, tem os gordinhos que fica de boa no frio lá e tal. Tem os gordinhos que tá saindo no frio já sai todo agasalhado, todo velho, esquisito. Então, beleza. Agora, um pouco sobre a saúde. O que é a aterosclerose? A aterosclerose é quando a gordura ela se junta muito no sangue e começa a grudar nas paredes dos vasos sanguíneos. Essas paredes elas começam a empedrar e podem até rachar ou quebrar. Aí faz uma
Esqueci. Quando cai sangue, o sanguezinho, né? Começa a escorrer para dentro do corpo, fora dos vasos sanguíneos, né? Hemorragia, isso, boa, boa, obrigado. Obrigado você aí que tá com esse óculos laranja, bacana. Então, essa aterosclerose é isso. É esse juntamento, né, de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos. A gente vai falar mais disso quando a gente falar de esteroides. Se muito não me engano. Uma outra coisa importante sobre os lipídios. Os lipídios, eles ajudam a absorver algumas vitaminas que são hidrossolúveis. E aqui eu cito para vocês, por exemplo, a vitamina A. Eu cito para vocês a vitamina D. Eu cito para vocês a vitamina E, a vitamina K, que são algumas vitaminas que são lipossolúveis. E, professor, não entendo nada desse negócio de lipossolúvel. O que significa isso? Lipossolúvel significa que eles são solúveis em gorduras. Se eles são solúveis em gorduras, eles são insolúveis em água. Ó, bem doido, né? E os lipídios essenciais. O que são os lipídios essenciais? São aqueles que não podem faltar para a gente porque eles ajudam a gente com matéria-prima em um monte de coisa. Por exemplo, construção da neurona plasmática, confecção de um grupo de substâncias no nosso corpo chamado de prostaglandinas, que ajuda, por exemplo, na gente com a contração muscular, ajuda a gente quando você vai fazer, quando você corta algum lugar e vai fazer a coagulação do sangue lá, né, para amontoar a plaqueta também serve. Fechou? Então, queridos, por enquanto é essa partezinha aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais de lipídios, tem alguns outros grupos. Então, ó, não vai embora, vem comigo.